TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. As orquídeas também choram. Depois de perder o marido tragicamente, Elizabeth precisa de descobrir como encontrar forças para seguir em frente, mesmo quando tudo à sua volta parece desmoronar-se. Por outro lado, o seu marido Victor, no mundo espiritual, sem compreender o que lhe aconteceu, vagueia pelo lar e pela fazenda. Liga-se ao seu antigo empregado Orlando, e este, por sua vez, vai-se ligar à viúva. Elizabeth precisa de descobrir se é ético entregar o seu coração a um novo amor. As respostas vão vir através da luta, da fé e do resgate pessoal, guiadas pela força do amor que vai abrir caminho a uma nova perspectiva de vida. Então, boa noite a todos. Tá? E vamos então dar início à conversa desta noite, que é sobre, e para quem já viu a mensagem nas cadeiras, a nossa conversa de hoje é sobre Eurípides Barçanufo, que nós demos o título de Apóstolo da Caridade, uma vez que Eurípides foi de facto, como vamos ver ao longo da nossa palestra, foi de facto alguém que passou pelo mundo distribuindo amor ao próximo. Nós comemoramos Eurípides exatamente porque, em primeiro lugar, ele nasceu no dia 1 de maio e, portanto, foi terça-feira passada. Ele nasceu em 1880, portanto, há 128 anos. Obrigada. Que Eurípides entrou de novo numa nova vida na Terra e ele tem um lugar e um carinho especial aqui no Batuíra, uma vez que ele faz parte também da família que nos apoia no plano espiritual. A sua chegada à Terra foi preparada criteriosamente, uma vez que, como nós também vamos ver, ele é um espírito que veio da esfera crística, isto é, estava muito próximo de Jesus. E daí ele ser esse exemplo vivo, como vamos ver também, de amor, de abnegação, de caridade, e que de facto marcou as vidas de uma época no Brasil e que veio também a ecoar aqui em Portugal através do Batuíra, desta nossa casa. Para nós apresentarmos Batuíra, nós socorremos-nos das palavras de Chico Xavier, pois ele, bem melhor do que nós, pode apresentar-nos quem ele entendia que era Chico. E diz-nos então, perguntamos-lhe a Chico, quem era Eurípides Barçanufo, e Chico disse-nos: a humanidade não conhece o dicionário divino para conceituar Eurípides. Falar de Eurípides é o mesmo que falar de Nosso Senhor Jesus Cristo. E de facto Eurípides, que veio da esfera crística, vai de facto ser um representante, mais um representante de Jesus na Terra. Mas como nós estamos a falar da biografia de Eurípides, do seu percurso enquanto ser humano, enquanto espírito encarnado no planeta, é forçoso que nós falemos também da sua família. Eurípides era o terceiro de 15 filhos, portanto uma família muito numerosa no início. Ele nasce em 1880, portanto no final do século XIX, de uma família numerosa. O pai era Hermógenes Araújo, a mãe Jerónima Mendonça. Eles tinham dois nomes muito familiares, Mojico e Dona Meca. Dona Meca é a mentora espiritual dos estudos desta casa. Ela também está ligada, como toda a família espiritual sacramentana, ao Batuíra. E, portanto, estes pais terrenos de Eurípides
têm então, ou vão ter então 15 filhos, e a vida desta família não é fácil, uma vez que eles não são economicamente favorecidos. Os primeiros anos da vida da família são muito difíceis, até porque a mãe, logo após casar-se, ela tinha um problema, mais tarde vamos ver qual é, ela tinha um problema de saúde que consistia em crises sucessivas de desmaios. E, portanto, a família gastava uma boa parte do dinheiro com o tratamento da mãe. Então, nós percebemos que Eurípides não teve, desde a infância, uma vida fácil. Esta é uma das poucas fotografias que encontramos de Eurípides. Eurípides não brincou como as outras crianças, as brincadeiras da infância dele duram pouco tempo, e aos 6 anos o pai trabalhava na estação de caminhos de ferro e ele já ajudava o pai. Mais tarde ele percebe que a estação, que era perto do rio, o poderia favorecer. Ele era muito empreendedor, como nós vamos ver, porque no pouco tempo que ele viveu, ele só viveu 38 anos, e no pouco tempo que ele viveu, ele construiu muito. Então ele, ao pé do rio, no rio, ele pescava, e com o dinheiro que ele depois fazia na venda dos peixes, ele comprava livros. A família valorizava a educação, e Eurípides era particularmente atento ao mundo e ao saber que ele sabia que o mundo tinha ali à volta dele e que ele podia usufruir dele, não é? É exatamente porque a família valoriza o estudo que Eurípides vai estudar num colégio, um pouco longe de casa, o Colégio Miranda, e mais tarde ele vai então para ou melhor, ele estuda primeiro em Sacramento e depois vai estudar para um outro colégio, um pouco mais longe. Para quê? Exatamente para aumentar os seus estudos. Não era fácil estudar em Sacramento, e nós vamos ver que Eurípides abre o primeiro colégio único que existia em Sacramento, ainda muito jovem. O que é que o professor se apercebia? Que Eurípides era uma criança diferente. Aprendia rápido e tinha uma faculdade. Ensinava também os colegas de uma forma mais simples, a que todos o compreendessem. E o que é que aconteceu com uma criança assim? Ele foi, de alguma maneira, colocado como explicador e, de certa maneira, como professor dos seus próprios colegas. Ora bem, nós vamos, a partir daqui, usar não só, mas vamos usar este livro como uma base desta nossa conversa, porque Corina Novelino foi uma das suas principais biógrafas, está bem? E o que aconteceu ainda com 17 anos? Isto para nós percebermos quem era aquele jovem. Ele funda uma pequena farmácia homeopática, ele atendia aí os necessitados da periferia da cidade, aos quais buscava em visitas cotidianas. A presença e o ato missionário e de amor de Eurípides não começou quando ele chegou à doutrina, começou muito antes. Ele trazia toda essa informação no seu ser espiritual. E, portanto, ele tinha uma enorme preocupação com o seu próximo. Ele amava profundamente o outro ser humano. Daí essa sua necessidade. Nós vamos ver que esta sua preocupação com a medicina e com a saúde está também ligada com os problemas de saúde da mãe, está bem? Mas, de certa maneira, o que aqui ocorre é que ele preocupava-se com todos. Daí ele procurar os outros necessitados da periferia da cidade. Periodicamente ele fazia-lhes visitas, ou diariamente, consoante as necessidades e aquilo que era possível. Mas ele estava a continuar os estudos, portanto ele fazia caridade perante os outros, e ele continuava a estudar. Mas, a dado momento, já não havia mais nada para ele aprender na cidade de Sacramento. E o professor chama o pai e diz-lhe que já não havia mais nada para ensinar ao rapaz. E quando não há mais nada para ensinar numa terra, o professor sugere-lhe que procure uma cidade grande, e neste caso o Rio de Janeiro, e que vai então estudar para o Rio de Janeiro. O pai aceitou esta ideia e vai matriculá-lo no Rio.
Eles ainda vão 2 vezes até ao Rio de Janeiro. Só que a mãe volta a ter crises, volta a ter desmaios, e Eurípides era um filho muito próximo da mãe, tinha uma grande ligação ao pai e à mãe, e ele prescinde, ele renuncia ao curso de medicina para ficar próximo da mãe. Já foi uma das primeiras renúncias que ele faz. Agora, nós não vamos pensar que ele cruza os braços, não é nos seus 17, 18 anos, que ele cruza os braços e não vai continuar a pugnar pelos seus ideais, que eram de facto a saúde do seu próximo, daqueles particularmente que não tinham dinheiro, e a saúde da sua mãe, e uma outra paixão que ele também tem, que é a educação. E assim, em 31 de janeiro de 1902, ele tinha 22 anos, ele era muito novo, ele é cofundador do Liceu Sacramentano. É a primeira escola de Sacramento. Não nos podemos esquecer que Sacramento fica no interior do Brasil, no estado de Minas Gerais, e início do século XX era, como é de esperar, uma terra com grandes dificuldades ainda ao nível do desenvolvimento. Ora bem, ele funda então o colégio com 2 dos seus professores, e ele orientava-se já nesta fase por todas as diretrizes do plano maior. Tal como todos nós todos temos um plano reencarnatório e nós todos podemos ou não cumprir esse plano reencarnatório. Mas ele estava a cumprir esse plano reencarnatório através de tudo aquilo que ele já desenvolvia. E ele já tinha ideias bem claras acerca do que era a educação. E daí ele vai usar um dos seus inspiradores, é Spencer, que nós trazemos aqui, que nos disse então que o fim da educação é o preparo para a vida completa. Eurípides acreditava que a educação era a solução para o ser integral. E o ser integral não é só conhecimentos teóricos e científicos, mas é também integrar os conhecimentos espirituais. Sem eles, o ser está incompleto. E ele acreditava que o ser tinha que ser completo e integral. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai usar vai se inspirar em vários pedagogos, e um deles é Pestalozzi. Não é por acaso que ele se inspira em Pestalozzi. E quando dizemos inspirar, não é que ele conhecesse Pestalozzi. Desta vida, enquanto Eurípides, ele nunca conheceu Pestalozzi, que foi um grande pedagogo e que ainda hoje inspira várias escolas no mundo. Só que ele já tinha tido uma vida em que tinha conhecido pessoalmente Pestalozzi. Então ele vai trazer consigo essa bagagem, essas memórias, e vai pô-las em prática, não é? Vai utilizar tudo isso sem saber conscientemente, não é? Ora bom, em 1903, portanto, Eurípides era muito jovem ainda, ele vai tomar contacto com a Bíblia. Isto para nós pode soar estranho, mas em 1903 não era estranho. A Bíblia só podia ser lida por religiosos, não é? E porquê? Porque era proibido entregar a Bíblia a leigos. E porquê que era proibido? Exatamente porque se pensava e se defendia que se entregasse a Bíblia a leigos, eles poderiam não entender o que estava escrito na Bíblia. Como é diferente hoje, podemos ir à loja, compramos uma Bíblia, lemos a Bíblia. Nesta altura eles não tinham acesso à Bíblia. Mas ele, como nós acabámos de referir, ele tinha fundado com vários padres, com outros professores, o Colégio Sacramentano. Então é exatamente um padre do colégio, seu amigo, que lhe vai dizer, que lhe vai dar um livro, exatamente porque ele era alguém que gostava de conhecer, de saber em profundidade. E então diz-lhe que Eurípides, sei que você é católico, fervoroso e amigo das boas leituras. Você vai ler este livro, mas cuidado, não o passe adiante.
já que era proibido, não é? A leitura deste livro é proibida pela Igreja a seus adeptos. Só teólogos, só religiosos é que o poderiam fazer. O sacerdote, que era Padre Augusto Maia, passara às mãos de Eurípides um exemplar da Bíblia. E claro, Eurípides, com a sua sede de saber, ele vai ler a Bíblia de fio a pavio e vai ser um grande conhecedor de tudo aquilo que está escrito neste livro sagrado. Uma página, por sinal de significativa importância, não conseguiu ele entender o discurso de Jesus, expressa em letras de ouro em Mateus e Lucas, capítulos 5 e 6, respectivamente, no Cântico das Bem-aventuranças. Via tantos desconsolados permanentes da vida baixarem à tumba, sem os prometidos reconfortos exarados na promessa divina. Todos lembrarão, bem-aventurados os aflitos, por exemplo, que deles é o reino dos céus. Eurípides não conseguia perceber isto, não conseguia perceber as palavras de Jesus do Sermão da Montanha. Não compreendia como Cristo, sábio e misericordioso, prometera consolações a pobrezinhos sem eira nem beira, os que foram injustiçados em todos os tempos e não raro sucumbem à ação da revolta. E vai falar com o Padre Maia. E o padre responde-lhe: meu filho, explica o bondoso Padre Maia, Cristo jamais foi tão claro como no Sermão da Montanha. Não há necessidade de interpretações. Tudo claríssimo como o sol da manhã. Mas para Eurípides continuava tudo pouco claro, muito pouco claro. De acordo, padre, ao que se refere à extraordinária beleza das expressões do Senhor. Os textos eram lindos, mas ele não os compreendia. Mas o que não entendo é até onde vai o pensamento do Mestre no tocante às promessas que não se realizam. E o padre continua: não diga assim, meu filho, sempre há um motivo oculto, um mistério, no ensino cristão que não podemos e nem devemos penetrar. Compreende, Eurípides? Mas a razão funcionava em Eurípides e ele continuava sem perceber porque é que eram bem-aventurados os pobres que nascem e vivem pobres. Ele não conseguia perceber como é que eram bem-aventurados os doentes, porque muitos morriam. Ele não conseguia perceber porque é que eram bem-aventurados os aflitos, porque muitos deles eram aflitos a vida inteira. E como responder a isto? Eurípides, nesta fase da vida, tinha 3 problemas. O primeiro já falámos sobre ele, a doença da mãe. O segundo estava aqui. Eram as questões religiosas que ele não conseguia resolver. E vamos apresentar o terceiro problema. Ele tinha um tio muito querido, muito próximo dele. Eram 2 pessoas que só tinham 5 anos de diferença uma da outra e isso aproximava-os ainda mais. E o que é que tinha acontecido com o tio? O tio tinha-se tornado espírita e, como diziam em Sacramento, fazia trabalhos do demónio. Ora, para alguém que era católico convicto, isto era terrível. Porquê? Porque era a vergonha da família, era a vergonha da sociedade de Sacramento, isto no entender de Eurípides. Onde estava o tio Mariano? Estava na fazenda de Santa Maria. Corria o ano de 2003, à volta disso. E na fazenda... 1903. Desculpem. E o que é que acontecia na fazenda de Santa Maria, onde trabalhava o tio Mariano e onde trabalhavam outros familiares de Eurípides? Aconteciam fenómenos estranhos, fenómenos paranormais, fenómenos mediúnicos. Que fenómenos eram estes? Eram fenómenos de efeitos físicos, como nós bem os entendemos na doutrina espírita. Então, o que é que acontecia aqui? Acontecia que vários dos familiares e dos trabalhadores da fazenda eram médiuns. E sendo médiuns de efeitos físicos, as panelas andavam, as portas batiam, as vozes ouviam.
E nós estamos a imaginar o que é que aquelas pessoas que eram analfabetas, que não tinham conhecimento, o que é que elas sentiam, não é? Portanto, elas estavam assustadas e quando o tio Mariano chega à fazenda, ele vai pedir ajuda a um conhecido dele, Frederico Peiró, que tinha um centro espírita, era um anarquista espanhol que tinha fugido de Espanha e que se tinha convertido ao espiritismo e vai ajudar então Mariano a compreender o que se estava a passar e percebendo então Frederico Peiró que a maior parte deles eram espíritas, eram médiums, o que é que acontecia? Acontecia que havia forte libertação de ectoplasma e, portanto, havia condição para que as entidades espirituais tivessem então este envolvimento e que as portas batessem, as janelas abrissem e acontecessem fenómenos de efeitos físicos. Ora, quando o tio Mariano toma então conhecimento do que se passava com Frederico Peiró, acontece aquilo que Eurípides não gostaria que tivesse acontecido. É que o tio Mariano funda um centro espírita no ano de 1900. Estávamos a sair do século XIX, iríamos entrar no século XX e, ainda no século XIX, é fundado o Centro Espírita Fé e Amor. É um centro que ainda hoje labora. Portanto, tem mais de 100 anos, é mais de centenário, não é? Ora bem, e o que acontece com o Sr. Mariano Cunha? O Sr. Mariano Cunha até toma a liderança do grupo mediúnico. Isto para Eurípides Barçanufo é terrível. Porquê? Porque ele é um católico fervoroso, crente, com uma enorme fé. E o seu tio favorito é alguém que está numa linha espiritual contrária à sua. E o que é que uma pessoa normalmente tenta fazer? Convencer o outro de que ele está no caminho errado. E, portanto, se tenta convencer o outro que está no caminho errado, o que é que ele vai fazer? Vai ter enormes discussões filosóficas e espirituais com o tio e trazemos então aqui uma dessas conversas que está então no livro de Corina Novelino. No começo de 1903, tio Senhor, e exatamente Senhor porque era tio do Senhor que era Eurípides, visitava a família de Meca, Meca, a mãe de Eurípides. Naquela noite Eurípides esforçava-se mais que o costume por envolver o tio na sua brilhante argumentação. Não podemos esquecer que Eurípides é alguém muito inteligente e com um vasto cabedal de conhecimentos, e o tio Mariano é alguém que mal sabe ler e escrever, não é? Como a maior parte de todos os que estão na fazenda. E como o tio Mariano não ganha a luta pela argumentação, o que é que ele faz? Ele diz-lhe que o que não posso explicar a você, este livro vai fazer em parte por mim. Porque ele sabia que perdia e perdeu a conversa com o sobrinho. Que livro é este? É o livro Depois da Morte, de Léon Denis. É um livro que tinha entrado há pouco tempo no Brasil, até porque há pouco tempo tinha começado a República e, portanto, alguns livros estavam agora a ser traduzidos para português no Brasil, e ele entrega a Eurípides este livro dizendo então, Eurípides pegou no livro e abriu na primeira página. Era a tocante dedicatória do autor para as entidades benfeitoras que o haviam inspirado no esquema e na estrutura do espírito. Nós não podemos esquecer que Léon Denis não é precursor, mas ele continua o trabalho de Allan Kardec, não é? É um daqueles que vai continuar o trabalho de Allan Kardec. Eurípides vai ler a noite inteira, porque o livro, da modo como está construído, prende-lhe a atenção e de manhã exclama: muito obrigado, meu tio, isto é um monumento.
Apesar de ser um monumento, não é nesta fase que Eurípides se converte. Ainda é cedo. Ele vai fazer um longo percurso ainda, não é? Ele vai fazer um longo percurso, que começa agora com a leitura deste livro, mas ele vai continuar os seus estudos sobre o Espiritismo ao longo de algum tempo. E esse tempo é um ano, à volta disso. E nós colocamos aqui a Estrada de Damasco de Eurípides. Porquê? Porque é o momento em que Eurípides vai fazer exatamente o mesmo que fez Paulo de Tarso. Ele vai infletir a sua marcha. Paulo de Tarso abandonou o judaísmo e aceitou a doutrina de Cristo quando teve o encontro com Cristo na Estrada de Damasco. Se estão recordados, ele vai no encalço de Ananias. E Eurípides, no ano 2004, lá estou eu, 1904, então, obrigada, em 1904, lá vai então Eurípides, já com alguma curiosidade, já com alguns conhecimentos, não é? Já abalado na sua fé católica, que não lhe dava resposta para tudo, e ele queria respostas em especial para as bem-aventuranças, ele vai então dirigir-se à fazenda de Santa Maria. Na sexta-feira de Paixão, em 1904, Eurípides convida um amigo para irem assistir a uma sessão espírita em Santa Maria. E o que é que nós podemos também até aqui perceber? É que sem o tio Mariano não haveria o despertar de Eurípides. É necessário o tio Mariano para o despertar de Eurípides. Podemos continuar a fazer a ponte com Paulo de Tarso. Sem Estevão não havia despertar de Paulo. Ele precisou de Estevão para fazer o seu caminho. Ora bem, quando lá chegam, ali se achavam os médiuns de incorporação e curadores e ainda irmãos idóneos que formavam a linha de sustentação vibratória. Todos os lugares ocupados na mesa. Mas atrás da mesa, atrás da linha, situavam-se 2 lugares desocupados, providencialmente à espera de 2 visitantes. Isto é que ele não esperava, porque ele não tinha dito a ninguém que ia. Como é que estavam ali 2 lugares? Estavam ali todos os habitantes da fazenda de Santa Maria. Portanto, eles não precisavam de mais cadeiras. Se eles tinham mais cadeiras, porquê é que eles tinham mais cadeiras? Porque a espiritualidade superior tinha informado a todos os habitantes, não é? Tinha informado que haveria 2 visitantes e que esses visitantes eram exatamente Eurípides e o seu amigo. Durante a reunião, Eurípides mentalmente faz um pedido. Não se esqueçam que ele ainda não é crente. Ele está a fazer o caminho, não é? E então o pedido dele é este. Tudo compreendi na Bíblia. Ele leu a Bíblia toda, ele percebeu tudo. Mas o meu entendimento está fechado para as bem-aventuranças. Se é verdade, porque ele não acreditava ainda, que os espíritos comunicam com os vivos, rogo a João Evangelista, elucide-me pelo médium Aristides. Então ele pede esclarecimento sobre as bem-aventuranças. Pede a uma entidade, a um espírito luminoso específico, João Evangelista. E ainda pede que seja um médium específico, Aristides. Porque é que ele escolhe Aristides? Porque Aristides era analfabeto. Se Aristides fosse capaz de dar a mensagem, era mais alguma coisa que o levaria a entender então o que era aquilo que se estava a passar, o que era aquela reunião, o que era o espiritismo, do qual ele já tinha lido alguns livros. E Eurípides ouviu através do médium Aristides a mais extraordinária dissertação filosófico-doutrinária que jamais conhecera em toda a sua vida
sobre o luminescente discurso de Jesus, por intermédio do intérprete solicitado. No final, a entidade assinala a sua identidade com o selo vibrante da fraterna saudação. Paz, João, o Evangelista. Se nós pedíssemos mentalmente alguma coisa, vamos nos imaginar a nós, descrentes, se nós pedíssemos alguma coisa e tudo aquilo que nós pedíssemos viesse ao nosso encontro, era óbvio que isso ia ter uma repercussão íntima nos nossos corações e nas nossas mentes. Porquê? Porque tudo vai ser explicado à luz da doutrina espírita, à luz da lei do amor, à luz da lei da reencarnação, à luz da lei do progresso, e Eurípides vai perceber pela lógica irrefutável dos pressupostos da doutrina aquilo que ele não tinha percebido, porque lhe tinham dito que os mistérios eram mistérios e não estariam disponíveis ao ser humano. Mas os espíritos responderam ao desafio e ele compreendeu mais do que isso. Ele compreendeu que não há morte para o espírito e só morre o corpo físico. E que, para além disso, eles podem comunicar-se através dos médiuns. O amoroso apóstolo de Jesus trouxe-lhe todas as explicações que até então não sabia. Temas sobre o processo reencarnatório, onde se opera a verdadeira justiça divina, de que recebemos o que plantamos na lei de causa e efeito, isto serve para todos nós, que a riqueza inútil de ontem é a pobreza de hoje, ninguém é pobre por acaso, ninguém é rico por acaso, são lições que os que choram no presente provocaram muitas lágrimas no passado. Mas, porém, no campo da misericórdia, há o constante chamamento de ordem divina para que voltemos ao caminho do bem e refaçamos a nossa viagem, a nossa estrada de viagem, em viagem ao corpo físico, até à limpeza plena do pagamento total dos nossos débitos. Ele não podia compreender mais porque ele precisava da lei da reencarnação para compreender então as lições dos nossos caminhos, das nossas múltiplas vidas, não é? Eurípides vai continuar a frequentar a fazenda de Santa Maria e na semana seguinte ele volta à reunião mediúnica e agora vai ter um encontro diferente. Ele vai ter um encontro com o seu espírito protetor. É através da mediunidade do seu tio Mariano que Eurípides vai então ter estas revelações que vão ser surpreendentes e que vão mudar profundamente a sua vida. Antes da entidade do seu espírito protetor se manifestar, tinha havido uma comunicação do médico, esqueci-me do nome do médico, Bezerra de Menezes. Obrigada. Então, o doutor Bezerra de Menezes tinha-se manifestado, mas ele tinha dito que tinha que se afastar, porque estava ali outra entidade que precisava de comunicar-se. E Eurípides mentalmente começou logo a pensar quem será. Será eventualmente tudo aquilo que nós pensamos quando estamos a começar. O espírito captou-lhe o pensamento e disse-lhe: sou o seu espírito protetor. Imediatamente Eurípides pergunta-lhe como se chama. Em minha última existência na Terra, deram-me o nome de Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo? Eurípides não queria acreditar. Sim, eu e você, Eurípides, somos amigos de outras vidas. Que missão cumprirei? E aqui começa a abnegação de Eurípides. Vamos voltar a fazer a mesma ligação com Paulo. Paulo perguntou a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Eurípides pergunta: qual é a minha missão? Ele não escolheu missão. Ele perguntou o que é que tinha que fazer. E Vicente Paulo vai-lhe dizer: os espíritos do Senhor realizarão com você diversos trabalhos. A caridade, meu filho, é a nossa bandeira.
é a dele e deverá ser a nossa. Todos nós devemos pautar pela caridade. O trabalho principal será o de curar, e Bezerra de Menezes o auxiliará nesse setor. Tudo está planificado. Já tinha sido planificado no plano espiritual. E Jesus, em verdade, é quem nos dirige. Nós apenas somos humildes servos de Jesus Cristo. E fazemos aqui um parênteses, porque Vicente de Paulo dá-nos uma mensagem semelhante a todos nós, se a quisermos ouvir, no Evangelho segundo o Espiritismo. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, as outras não existiriam. Então nós não conseguimos pôr em prática e construir em nós as outras virtudes se nós não soubermos ser caridosos. E Paulo de Tarso também nos disse isso. Ele poderia falar todas as línguas, mas sem caridade ele nada seria, não é? Mas vamos voltar à conversa que Eurípides tem com Vicente de Paulo. Abandone sem pesar e sem mágoa o seu cargo na congregação. Eurípides tinha ajudado, era cofundador da congregação São Vicente de Paulo. Interessante, não é? Ele já estava a trabalhar com São Vicente de Paulo, ele só não sabia. Convido-o a criar outra instituição, cuja base será Cristo e cujo diretor espiritual será eu, e você o comandante material. Afaste-se de vez da Igreja. Pensemos nós se ouvíssemos estas palavras. Não, agora vocês não fazem aquilo que não faz aquilo que estava a fazer e vai fazer uma outra coisa. Que vai modificar completamente a sua vida. O que é que então Eurípides nos está aqui a dizer quando ele recebe e aceita esta mensagem? Ele está a dar uma imensa prova de fé. Uma imensa prova de que confia nos amigos espirituais, em Jesus e em Deus. É este o paralelo, então, de que nós viemos a falar até agora, exatamente porque há um paralelo entre Paulo de Tarso e Eurípides Barçanufo. E exatamente como Paulo, que alterou completamente a sua vida, Eurípides vai sofrer também com as escolhas que vai fazer. E Vicente de Paulo começa logo por lhe dizer: quando você ouvir o espocar dos fogos, o repicar dos sinos ou o som das músicas sacras, não se sinta magoado, nem saudoso, não tenha saudades. Porque o Senhor oferece-nos um campo mais amplo de serviço e conclama-nos à ação dinamizadora do amor. Ele foi chamado para uma outra tarefa. Essa tarefa tinha igualmente um campo de serviço e uma ação de amor profunda com o seu semelhante. E diz-lhe que a tarefa não vai ser fácil. Meu filho, as portas de sacramento vão fechar-se para você. Os amigos afastar-se-ão. Não nos esqueçamos que estávamos num meio profundamente católico. A própria família revoltar-se-á. Porque a família vai fazer exatamente com ele o que ele fazia com o tio, não é? Ele tentou que o tio mudasse as suas convicções. Ora, é exatamente o que a família vai entender também acerca dele. Mas não se importe, proclame sempre a verdade, porque a partir desta hora as responsabilidades do seu espírito ampliaram-se ilimitadamente. E concluiu o luminoso guia: você atravessará a rua da amargura, com os amigos a ridicularizarem uma atitude que não podem compreender. E ele vai ser entendido como um louco, ele vai ser abandonado por aqueles que trabalham com ele, mas em momento algum ele vai perder a fé em Deus. E ele vai continuar a seguir as diretrizes que ele recebe do plano espiritual, porque Eurípides era um grande médium. Ele tinha quase todas, se não todas, as mediunidades de que Kardec fala no livro dos médiuns.
E, portanto, ele próprio vai receber as mensagens, ele próprio vai ter as experiências. E a vida dele era, de facto, tão difícil no início que ele foi amplamente ajudado pelo mundo espiritual. E Hilário Silva, não Eurípides, Eurípides nunca falou do que se passou, mas Hilário Silva vai deixar neste livro, através da psicografia de Chico Xavier, ele vai deixar neste livro uma mensagem acerca da missão e do amparo que Eurípides recebeu no plano espiritual. Ele tinha vibrações tão difíceis, ele recebia vibrações tão difíceis no início, que ele precisou deste amparo para continuar o seu caminho. É evidente que esta experiência que ele tem, só um espírito com uma elevada postura espiritual é que a pode ter. Vocês vão ver então o que é que vai acontecer. Não é possível a espíritos como eu, não vou falar de vocês, como eu, que de facto tenham esta experiência que Eurípides vai ter. Começar Eurípides, o apóstolo da mediunidade, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém, num turvelinho de amor, subia, envergava forma leve, respirando num oceano de ar leve ainda. Viajou, à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante. Reparava na formosa paisagem, quando não longe avistou um homem que meditava envolvido por doce luz, e um deslumbramento de júbilo reconheceu-se na presença de Cristo. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Viu, porém, que Jesus também chorava. Nessa linha de pensamento não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu. E então Eurípides faz uma segunda pergunta para se fazer ouvido. Choras pelos descrentes do mundo? Enlevado o missionário de Sacramento notou que Cristo lhe respondia agora a olhar. E após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, não choro pelos descrentes aos quais devemos amor. E esta frase é muito interessante. Os descrentes merecem amor. E Jesus prossegue: Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. E, portanto, ele deixa-nos esta mensagem a todos nós, de todos os dias tentarmos fazer a nossa reforma íntima. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra, ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu e acordou no corpo de carne. Era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até à morte. E trabalhou incansavelmente até ao último momento. Mas teve tantas dificuldades, quando se converteu ao Espiritismo, que os pais, no colégio onde trabalhava, no colégio de Sacramento, os pais retiraram os filhos. Os professores, seus colegas, abandonaram o colégio. E Eurípides sentiu-se muito abandonado, porque também teve que entregar o prédio onde o colégio funcionava. E tanta dor, tanta incompreensão fizeram com que ele se sentisse profundamente triste. E quando alguém se sente triste, recebe amparo. Todos nós recebemos. E mais uma vez, vem em socorro dele esse amparo. Ele vai receber então, em 1907, uma psicografia, nesta altura, de Maria, que o vai orientar neste momento difícil. Portanto, ele iria fechar completamente as portas do colégio, que eram dos outros trabalhos que ele teria que fazer. Mas Maria vem-lhe dizer que não feche as portas da escola, mas apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano,
que é um resquício do orgulho humano. Em substituição, coloque o nome Allan Kardec. E porque a educação é integral, como falávamos há pouco, ensino o Evangelho de meu filho às quartas-feiras. A importância da evangelização de crianças que o Colégio Allan Kardec tem até hoje, porque o colégio continua a existir. E institua um curso de astronomia que também existe até hoje. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sob o manto do meu amor. E assina: Maria, serva do Senhor. Então, em 31 de janeiro de 1907, criou o primeiro colégio espírita do mundo. O edifício não era este. O edifício, ele começa o colégio na sua própria casa. As dificuldades foram muitas. O Colégio Allan Kardec, onde os alunos recebiam então aulas de Evangelho, moral cristã, e ainda instituiu um curso de astronomia que hoje conta inclusive com laboratórios. Estas eram as turmas. No meio, em baixo, mais ou menos, nós temos então a Eurípides Barçanufo. Esta era a turma, estes eram os seus alunos, particularmente eram alunos com graves carências económicas também, pois Eurípides Barçanufo, tudo o que ele fazia gratuitamente. Ora bom, a educação era o seu grande amor e eu só vos trouxe aqui o prédio atual onde funciona o colégio, onde funciona então também o centro espírita que ele havia de criar. Ora bom, coloca então a educação ao serviço das crianças mais pobres, adota os métodos do pedagogo Pestalozzi. Como já dissemos, ele não conhecia o Pestalozzi nem a obra do Pestalozzi, e introduz medidas pedagógicas, 1907. Ele introduz o ensino experimental, não existia. Ele cria classes mistas, que também não existiam. E ele vai fazer a abolição dos castigos e das recompensas. E vai fazer a abolição no seu colégio da palmatória. É a pedagogia do amor. Ora, para além de educador e de um grande educador que ele foi também médium. Foi médium inspirado, vidente, audiente, receitista, foi psicógrafo, foi médium de desdobramento e também bicorporeidade. Ele foi um médium receitista porque não nos esqueçamos que uma das suas tarefas era trabalhar juntamente com o Dr. Bezerra de Menezes. E era possuidor então de várias faculdades mediúnicas que ele usou sempre em nome da mediunidade de Jesus. Curou muita gente com os recursos da sua mediunidade, criou uma farmácia espírita, que era a farmácia Esperança e Caridade, e ele financiava a farmácia com tudo aquilo que os amigos lhe davam e com o produto do seu trabalho. Ninguém pagava os medicamentos na farmácia. Esses remédios eram homeopáticos, ele distribuía-os então graciosamente. E o trabalho mediúnico de Eurípides no grupo espírita Esperança e Caridade foi tomando proporções imensas e foi exigindo muitas horas de trabalho. Era frequente ele ser chamado, não temos tempo de falar de tudo, não é? Mas era frequente ele ser chamado a longa distância para tratar doentes. Mas também eram frequentes os desdobramentos, mesmo quando ensinava, ele caía para cima da secretária, os alunos já sabiam o que estava a acontecer, entravam em prece e sabiam que ele tinha ido fazer um parto, acudir a um doente grave e depois voltava e contava aos alunos o que é que tinha acontecido. Com toda esta repercussão e todo este trabalho de Eurípides Barçanufo, centenas de desenganados pela ciência da terra encontraram em Sacramento o lenitivo para os seus males. Com o auxílio dos espíritos superiores, entre eles Bezerra de Menezes, Barçanufo curava quase todas as enfermidades. Barçanufo, a sua primeira cura foi um leproso. A sua segunda cura foi a própria mãe.
porque quando ele se tornou espírita, foi entendido claramente o que acontecia com a mãe. Era uma obsessão que mais tarde haveria de ser curada. Ora bom, inúmeros obsidiados que eram trazidos de diversas localidades dos estados vizinhos, dali saíam inteiramente sãos. E para nós compreendermos o que aconteceu, até em termos materiais, a cidade de Sacramento, de pequena e despovoada, desenvolve-se com essa romaria e chegou a possuir muitos hotéis e mais de 20 pensões. E Eurípides Barçanufo fez todo este percurso e tudo aquilo que nós não conseguimos falar porque não há tempo, em 38 anos. Extraordinário. Ora bem, nós não poderíamos acabar esta palestra sem, de alguma maneira, deixar a mensagem de como Eurípides estava ligado à espiritualidade e do seu profundo amor a Jesus e a Cristo. E vamos então agora ver um vídeo que está na internet e que, de facto, traz uma oração de Eurípides Barçanufo, uma oração de louvor. Eurípides não está a fazer uma oração de rogativa. Eurípides está no patamar, que são as que nós fazemos mais. Eurípides está a fazer uma oração de louvor a Deus. E vamos então, é com esta oração que nós vamos acabar a nossa palestra e agradecemos a todos a atenção com que nos ouviram. O universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda a inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus. Deus, nome 1000 vezes santo, que Newton jamais pronunciava sem se descobrir. Deus, vós que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios,
no íris multicor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estais nos céus, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas.